Achei prudente, de minha parte, chamar o presidente na antessala e dar a notícia para ele. Olha, como eu vou falar desse aditamento, eu prefiro te falar antes, que eu já vou informar que o pregão já foi e ganhou a empresa Audac. Ele disse assim para mim: que é isso, Paulatti? Parece que eu não mando aqui. Coincidentemente, com as modificações na área de suprimentos, iniciaram vários processos de convalidação e várias inexigibilidades de licitação dentro da CEMIG. Durante a sua gestão, havia cobranças insistentes para que fossem realizadas convalidações ou mesmo iniciados processos de contratação direta de empresas, especialmente consultorias? Olha, esse fato ele começou, eu vejo de uma forma bem agravante aí, agravante intensa, mas com a minha saída. Porque, vou dizer uma coisa para o senhor, quando eu cheguei na CEMIG, uma bela empresa, gigantesca, eu até me surpreendi, que eu peguei o balanço, fui estudar, saiu no jornal O Tempo, e eu descobri, apesar de mineiro, que tinha 192 CNPJs, né? E uma 3303 e um regulamento de licitações. Qual a primeira coisa que eu fiz na CEMIG? Eu chamei a área de compliance, jurídica e auditoria para uma reunião comigo e disse: por favor, eu estou chegando, estou conhecendo, quero entender e gostaria um prazo de 2 horas, mas com material didático específico, eu levar todo o suprimento dentro do auditório, o que não for vai estar conectado assistindo, e que eu quero fazer um trabalho preventivo com compliance, auditoria e jurídico, de forma que eu sempre soube que eu não posso colher resultados se não tiver orientações. Apesar de orientações que já tinham anterior a mim, esse amigo não nasceu comigo, eu achei que era necessário. Eu fiz essa reunião, o jurídico falou por 2 horas, o compliance por 2 horas, tipo recomendações, cuidado com isso, atenção nisso na lei, etc, etc. Eu fui lá e disse para o pessoal: eu sei que vocês sabem, mas o meu marco zero é esse, respeito. E é para seguir religiosamente. O senhor tem ideia? Nós tínhamos 2 advogados da área do jurídico dentro da área de suprimento. Sabe por quê? Na hora do pregão ali, é muito pontos e vírgulas, né, que o pregoeiro tem que fazer, e ele pode cometer um erro, e esse erro pode ser fatal, né? Esse erro pode dar subjetividade. Então, o relacionamento com o jurídico era num ponto tal que, dentro da área que é comandada pelo Leandro, tinha 2 advogados ali para agilizar, respeitando o know-how da função. Essa foi uma providência que eu tomei. E ali, no meu entendimento, já tinha um enquadramento muito forte da equipe, que eu atesto com toda a força. Essas pressões e cobranças que o senhor começaram intensificaram depois da sua saída, não é isso? Não sei como vai ser a narrativa que nós vamos chegar aqui, nós vamos passar por pontos aqui, que teve algum pedido de algumas coisas que eu literalmente vetei. Agora, depois que eu saí em agosto, o que eu vi e percebi... O senhor lembra de algum assim, caso objetivo que poderia exemplificar, desses que o senhor vetou? Olha, o primeiro foi a concorrência do call center. Se quiser falar nela de uma vez, nós já podemos falar. Fique à vontade. Eu vou precisar ler alguma coisa, porque eu não posso errar em dados aqui. O senhor Reinaldo entrou em janeiro. Caiu, meu. E ele procurou, né, se inteirar, naturalmente, eu diria, desse pregão eletrônico que era o call center. E esse pregão, ele aconteceu em 14/2. E esse pregão, ele teve uma coincidência, que naquele dia tinha uma reunião do conselho. Vou falar bem devagar. Eu teria que ir nessa reunião do conselho, junto com o diretor de distribuição, a dizer que
precisava, como o contrato da AIC vencia dia 28/2, e nós estávamos em 14/2, um prazo, houve um atraso por dois aspectos: da revisão da especificação, que estava muito fraca, e a judicialização pela Pública Imagem. Ela queria, porque ela fazia a recepção, como é que fala, o atendimento público, ela se achava no direito. Ela não poderia entrar. Se eu quero contratar um ônibus, é um ônibus, não é um fusquinha. Tem que ser a coisa bem definida. Então, houve esse processo de atraso, e nós fomos O edital ocorreu, não sei se 2, 3 horas da tarde, na faixa de 5 horas. Eu fui junto com o ex-diretor, que já não está lá mais, para falar para o Conselho: Conselho, vai ter que editar em até 12 meses, porque nós estimávamos que uma mobilização de um terceiro seria na faixa de 6 meses. Então, me preparei para ir e achei prudente, de minha parte, chamar o presidente na antessala e dar notícia para ele: olha, como eu vou falar desse aditamento, eu prefiro te falar antes, que eu já vou informar que o pregão já foi e ganhou a empresa Audac. Ele disse assim para mim: que é isso, Paulatti? Parece que eu não mando aqui. Ele mandar como? E virou as costas e foi embora. Fomos no conselho, fizemos as explicações todas de atraso, fizemos as justificativas que tinha pela demora, quando judicializou, demorou. E assim, por uma coincidência, 2 fatos foram colocados para o conselho: a necessidade de um aditivo e a informação que o pregão tinha dado ao DAC. Muito bem. Do pregão, para você assinar o contrato, você tem uma série de fases: documentação, entra com recurso, né? A AIC entrou com recurso, perdeu. E nesse período, na semana seguinte, o presidente me chamou na sala dele e falou: olha, vamos procurar encontrar uma forma da AIC. Poxa, R$500. Se vocês viram os números aí, são 88 milhões e 400 ou 500 a 88 milhões. Eu disse: se for 1 centavo, a regra é a regra. Eu não posso, eu não tenho autonomia. Mas vamos tentar encontrar uma forma. Aí ele recomendou: não decida nada sem falar comigo. Ok. Para mim já estava decidido, a não ser se acontecesse algum percalço. O senhor podia só repetir, que eu não consegui entender, seu João Paulatti. O presidente da CEMIG disse para o senhor: vamos tentar encontrar uma forma, é isso? Ele me propôs: Paulatti, encontra uma forma de tornar a empresa AIC Call Center, que era de propriedade do secretário de Estado, tornar ganhadora. R$500. Regra é regra, então não põe regra. Eu sou assim, né? Já tem cabelo aí, dá para ver a cor, né? Bom, e me disse: não tome decisão sem falar comigo. Ok. Aí vamos lá nas datas. A decisão final da CEMIG, para falar, finalizou, vamos assinar contrato, era até 3/3/2020. 3/3/2020. Dia 2/3/2020, eu fiz um e-mail para o senhor Reinaldo, e ele estava em Brasília nessa data, em que configurava todo o status, todas as informações referentes ao edital, e definia a empresa Audac vencedora. Mandei o e-mail para ele. Ele tinha pedido, mandei. No meu telefone celular de número 999762772,
naquela véspera da decisão final do dia 3, ou seja, estou falando no dia 2, ele fez 3 ligações para mim. A primeira por volta de 18 horas, procurando entender, conhecer mais do e-mail. A segunda, por volta de 20 horas, tentando encontrar uma solução para tornar e ser ganhadora. Ainda disse que eu tinha que ser mais arrojado. Né? O cara, pô, está lá para fazer mudança, vamos fazer mudança. Eu estou falando aqui, mas falo para o senhor Reinaldo, se precisar. Eu disse que não. Às 20 horas, mais ou menos, ele me liga novamente e diga, conversei com um amigo meu, vamos deixar as coisas como está. Pois bem, elas vão ficar como está. No dia seguinte, foi declarado ao DAC, foi assinado o contrato, já comuniquei à área de distribuição, que era o Ronaldo, ao gerente desse assunto, o Luciano, e tudo ali começou-se os planejamentos para a mobilização da AUDAC. Lembra que eu falei atrás que no contrato de até 12 meses. Não tinha essa garantia. 12 meses venceu agora dia 20, agora não, né? 28/2 desse ano. Também, eu sempre procurei o compliance em todos os momentos. O senhor Luiz Fernando, eu acabei de mandar um e-mail para o senhor Reinaldo em Brasília, está na máquina do senhor Luiz Fernando, o mesmo e-mail, em que eu procurei e disse, tem pressão. Pressão comigo não funciona, sabe? Não adianta essa coisa. E não vou tirar o pé. E foi declarado ao DAC. E ali começou-se os processos de entendimento, reuniões, que eu não vou explicar, porque o Vanto Will, presidente da AUDAC, sei lá, quem já falou nisso demais aqui.